Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosa a superfície do vale, e estava sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que me farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos que se agitavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Verso 9: Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos vento, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos dizer: Sai dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos sabereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, o fiz, diz o Senhor. Esse vale de ossos secos, profeta, Deus levou esse profeta, esse vale de ossos secos, dessa forma de profecia, né? E ele levou ele naquele lugar e deixou ele ali no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu quero perguntar para você: como é que está aqui dentro? Será que está no vale de ossos secos? Ou tem vida aí? Pensa aí, quantos anos você tem? O que você fez na sua vida até chegar aqui? Quantas coisas você passou? Infância, pré-adolescência, temos aqui que estão na adolescência, todos já estão entrando na fase adulta. Outros na fase idosa, outros na fase adulta, eles falam melhor idade, que melhor idade não tem nada. Esse dia estava uma amiga minha, postou, né, no Face, ela colocou assim: depois dos 40, acho que alguém pode ter visto isso também, depois dos 40, todo dia a gente acorda com uma dor. O dia que você acordar sem dor, você morreu. Né? Será que é isso mesmo? Parece que depois dos 50, eu estou começando a acreditar nessa história. Depois dos 50 a gente começa todo dia a ter uma dor, né? Mas ele fez andar, e fala assim: então ele me fez andar, verso 2, ao redor deles, e eram numerosos na superfície. O que eu fico pensando? A gente trabalha, já tenho um tempinho, né, que eu trabalho, eu estive aqui já um dia trabalhando. Fiz um seminário aqui. Quantos participaram desse seminário? Quantos estão aqui que participaram? Eu fiz um trabalho aqui com a cura da alma, e a gente
Há muitos anos eu tenho trabalhado com isso. Deus me deu esse ministério, sou pastora, sou psicóloga, trabalho na área de aconselhamento, tudo. Tem até um material meu livro, depois se estiverem interessados. Então, essa questão da cura da alma. A gente vê muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, que vêm para a igreja todos, muitos anos, e a gente não vê alegria nessas pessoas. Por que será? Né? O que tem aqui debaixo da superfície que me impede de ser feliz? O que está morto? Quando ele diz profetiza, né? Mas antes de profetizar, ele me levou a esse vale de ossos secos. Eu quero ver com você, o que está seco aí? O que está sem vida? Será que é o seu casamento? Será que é a sua profissão? Será que é a sua relação com os seus pais? Ou será a sua relação com os seus filhos? O que perdeu a graça? Né? Você tem um momento de gente que fala assim, nossa, está tão sem graça, não estou achando graça em nada. Nós vivemos numa pós-modernidade, onde a gente chama a era da medicação. Eu nunca vi falar um tempo que mais vendeu medicamento antidepressivo como está vendendo agora. É comprovado cientificamente o número de medicamentos que tem, cada dia tem mudado, novos medicamentos têm chegado no mercado, mesmo assim não está dando conta. E às vezes a gente vê algumas pessoas que estão em Cristo, mas que estão com depressão. Né? Pessoas que têm sofrido tantas coisas ao longo da história de vida, que chegam para nós e falam assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu oro, mas parece que tem uma coisa que está morta aqui dentro de mim. É uma tristeza, é uma angústia, é uma dor que não sei dar nome para ela. O que será, né? Tem por detrás que ele falou aqui. E me levou e me colocou ali na superfície do vale que estavam sequíssimos. Às vezes a nossa vida está assim, seca. Igual você pega uma folha seca, põe na sua mão e fecha, quando você abre ela está só um pó. Como que será que está isso? Né? Será que não está assim, lá no fundo? Aí é aquela história, não chega não, viu? Não vem mexer aqui não. O que essa mulher está falando aí? Está querendo mexer nas minhas coisas aqui com aquela? Falando assim, né? A gente atende ali no consultório, na igreja, e às vezes as pessoas chegam lá pensando que é uma coisa e de repente descobre outra. E aí quando você começa a mexer na historinha dela, ela vai embora. Porque dói demais. Dói demais. Não é fácil mexer naquilo que está guardado, né? Há muito tempo você está com aquele negócio ali. O que pode ser isso, doutora? Pode ser um abuso lá da infância, né? Pode ser uma decepção amorosa, uma perda, um noivado que não deu certo, um casamento que não deu certo, uma faculdade que era meu sonho e eu desisti. Qual é a minha história? Qual é a sua história? Às vezes você já pensou, às vezes a gente para assim e a gente fica pensando, parece que ninguém importa com a história da gente, né? Parece que ninguém tem interesse em escutar a história da gente. Quantos tem interesse em escutar a história de alguém? Deixa que 3 levantavam, 4. Parece que nós perdemos o interesse. Tipo isso, fala louco, eu tenho um compromisso, eu não tenho tempo para você. Eu estou atendendo uma turminha de um grupo assim de 18 até 25 anos, mais ou menos, 26 anos. Esses meninos e essas meninas que chegam no consultório para nós são meninas e rapazes, moças e rapazes, que os pais não têm tempo para eles. Mãe, eu queria falar com você, agora eu não posso, eu estou ocupada, eu estou atrasada, eu não tenho tempo não. E essa semana eu dei entrevista na rádio, eu mandei um abraço
pessoal, aqui é Rádio Paz, quarta-feira. Alguém ouviu o programa? Rádio Paz. O programa Ponto de Vista é muito bom, de vez em quando a gente vai lá. Eu mandei um abraço para vocês aqui. Né? Aí a gente estava falando sobre a mulher, o papel da mulher. E como a gente está no culto, que é o culto, né? Que é conduzido pelas mulheres, como as mulheres cresceram, não é verdade? E a gente estava discutindo a respeito disso, como as mulheres cresceram, mas como elas perderam a identidade. As mulheres perderam o rumo, cresceram tanto que não sabem mais para que rumo que vão. É uma competição, né, com o marido, quando quem ganha mais. Virou um negócio tão complicado que eu atendo pessoas que já estão no terceiro casamento e não está dando certo. O que será que está acontecendo? Estou buscando o quê? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está buscando o quê? O que você está procurando? O que você quer? Você sabe? O que você procura? A gente não tem uma resposta. Você quer paz? Mas o que é paz? Você quer dinheiro? Para quê? Para ostentar? Para ter 3, 4 carros na porta, na garagem? Para quê? Para ter guarda-roupa cheio de roupa que você não veste nem metade? Para que você quer dinheiro? Você quer casar? Para ser feliz, não ter problema? Para ter sexo? Só para isso? Porque nós vivemos onde, eu estou falando que eu tenho ouvido, tá? Pessoas que se casam porque vieram de um lar cristão e para não pecar, namora 6 meses e se casa. Depois é uma tragédia. Aí não é isso, porque o sexo é ótimo, mas sexo é uma coisa, relacionamento, morar junto. Tem muitos casais que sabem o que eu estou falando. Sexo não é tudo, sexo é bom demais, mas não é tudo. O que eu procuro? A pessoa chega para mim e fala, eu estou com vazio. Já fiz tanta coisa na minha vida, mas eu sinto um vazio que eu não sei o que é isso. Essa perda, essa dor, essa falta de acolhimento. A gente quer ser acolhido, não é verdade? A gente quer ser amado. Eu quero ser amado, você. Né? Só que nós estamos num mundo que a gente perdeu o que é amor. Vamos olhar no dicionário, o que é amor? Aí a gente vai lá no dicionário, parece que não adianta. A resposta não é aquilo que a gente está querendo. E aí as pessoas vão para onde? No homossexualismo, nas drogas, achando que lá vai encontrar uma resposta. Não encontra não. Porque eu atendo também algumas pessoas que são usuários de drogas, homossexuais, e eles estão também assim, vazios. Esses dias falou para mim, doutora, se eu tivesse um botão para me desligar, aonde eu liguei esse negócio de homossexualismo, eu desligava, porque eu sofro demais. Na primeira vez que ele teve no consultório, eu perguntei para ele assim, fala uma coisa. Eu faço uma pesquisa entre os homossexuais que eu atendo. Eu queria saber se vocês são felizes. Aí ele falou comigo assim, eu sou. Aí eu deixei quieto, né? Passou um mês e meio mais ou menos, eu fiz a mesma pergunta. Ele falou assim, não, se eu tivesse um botão, se eu apertasse assim, ó, desliga o homossexualismo da minha vida. Ele falou que eu desligaria, porque eu sou uma pessoa infeliz. Ele contraiu o HIV com uma pessoa que ele vivia, o cara não contou para ele,
de programa contaminou ele com vírus. E hoje você olha para ele assim, se você der um sopro, ele cai. De tão fraco que ele está. E uma relação com o pai problemática, com a mãe também, com a irmã, uma família totalmente desestruturada. E aonde nós estamos errando? Verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Depois de muito tempo da minha vida, depois de quase 30 anos de convertida, conheci o pastor Paulo, era a pastora Lucimar, nem era convertida. Não tinha Paulinha, não tinha Leonardo, não tinha nem esses meninos ainda, nem netos eles não tinham. E eu me lembro como foi que eu cheguei para Jesus. Eu cheguei mais ou menos assim, vazia, completamente seca, como esse vale de ossos secos aqui dentro. E depois eu passei por um processo de cura, de curar minha alma, que era uma dor que eu sentia, não sabia o que era. E hoje eu posso dizer para você, eu não sinto mais esse vazio. Eu consigo olhar para você, para cada um de vocês nessa noite e dizer, eu não tenho mais vazio. Hoje eu sei o que eu quero, eu posso te responder. Você quer o quê? Você pergunta para mim, o que você quer? É fácil servir Jesus? Não é fácil, tem que abrir mão de muitas coisas. Mas é a melhor coisa que tem na vida, porque você não sente mais vazio. Porque enquanto você fica aí procurando o que você quer, só com as suas forças, você não vai encontrar, porque nós temos uma ligação direta com o Senhor. Se essa ligação é quebrada ao longo da nossa vida, a gente fica perdido no meio do caminho. Até que você faz essa conexão de novo, de encontrar o Senhor, e Ele dizer para você, eu te levo ali, no vale de ossos secos. Mas aí você vai caminhando. No verso 4 ele diz, diz-me ele, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero falar para você, essa carcaça que você tem aí, esse arcabouço, essa estrutura, ela não vale nada, se não tiver o Espírito do Senhor aí dentro de você. Você é especial, você é importante. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito do Senhor em sua vida. Se você não tiver... E a gente for pensar em tantas coisas, vocês podem conhecer tantas pessoas aí arrogantes, orgulhosas, prepotentes. O que adianta você vir aqui, sentar no púlpito, ocupar esse espaço aqui que é uma responsabilidade tão grande e depois sair e não dar nem boa noite para a pessoa que está ali na porta? Eu estava conversando com meu marido e falei, meu bem, é mais fácil falar com Jesus, com Deus, do que falar com alguns pastores que existem por aí. Eu não tenho tempo. Como que você não tem tempo? Jesus, ele vivia a vida dele, quando ele esteve aqui, era para o ministério. E eu estava na quinta-feira, a gente fez um chá para as mulheres. E Deus me deu uma palavra. As mulheres, o tema era as mulheres que seguiam Jesus. E quando Deus me levou a estudar esse tema, eu chorei muito. Se você pega o Novo Testamento, desde Mateus até João, e acompanha a relação que Jesus tinha com as mulheres, você vai chorar.
que era a coisa mais linda que eu já li a Bíblia várias vezes, mas dessa forma que Deus me mostrou a relação de Jesus, a maneira como que ele conduzia, que ele falava com as mulheres, que ele ouvia as mulheres. E quero dizer para você, homens que estão aí, Jesus sabia lidar com as mulheres. Que às vezes a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, mulher fala demais. Mulher enche a paciência, né? Mas a mulher é diferente do homem de tudo. A mulher é diferente na estrutura, nos hormônios, no humor. Deus não fez a mulher igual ao homem, ele fez a mulher totalmente diferente do homem. Não é verdade? Então, o homem que quer realmente ganhar a mulher, escuta quando ela quer falar. Fala para o seu bem aí, escuta, meu bem, quando eu quero falar. Tenha paciência comigo, principalmente na TPM. A gente vê muitos relacionamentos se acabando por falta do diálogo. O diálogo tal que nem esse vale de ossos secos aqui, ó, morreu. Não tem mais. Não tem um olhar, não tem carinho, não tem um afeto, não tem, meu bem, você pega uma água, por favor, para mim. Meu bem, você pode esquentar o jantar para mim? Eu lembrei agora uma coisa muito interessante, né? Eu atendi uma pessoa, aí ele falava assim para mim: ai, doutor, o homem, ai, doutor, eu queria tanto, sabe, chegar em casa e minha esposa está de sapato de salto, toda perfumada, sabe, e assim, minha casa arrumadinha, minha mãe com um escorrinho na mesa, e eu gostava tanto de ver aquele escorrinho da minha mãe na mesa, eu queria tanto que a minha esposa fizesse isso. Aí eu falei: você já falou isso para ela? Ele falou assim: já. Aí eu chego para ela assim: meu bem, põe um salto para mim ver você de sapato de salto. E ela fala assim para mim: que salto o quê? Eu ando aqui sapato mesmo, eu ando aqui rasteirinho mesmo, não estou nem aí. Aí eu falei assim: e essa questão, como é que é essa questão de sua casa de comida? Ele falou assim: não, eu falei para ela assim, eu gosto tanto de bolo de chocolate, eu pedi para ela assim: meu bem, faz um bolo de chocolate para mim. Eu queria tanto que você fizesse, né, um bolinho para mim, assim, eu queria chegar em casa para comer um bolinho bem gostosinho. E ela: que bolinho o quê? Vai lá na padaria e compra o bolo que você quer. Tem tempo não, eu estou ocupada, eu sou empresária. Que é isso, rapaz? Aí um dia eu pedi para ela ir ao consultório, porque estava tendo crise de pânico direto. E eu pedi que ela fosse. Gente, é incrível. Quando eu vi aquela mulher, eu entendi a inversão de papéis. Ele totalmente afeminado e ela totalmente machão. Ele sofreu abusos na infância. E o dia que ele foi lá a primeira vez, ele falou para mim: a senhora sabe o que eu tenho? Eu falei: sei. Mas se eu te falar, você não volta aqui mais nunca. E a gente foi conversando. Eu falei: espera mais um pouco que eu vou te falar. Vamos caminhar juntos? O que você acha? Eu falei: então vamos. E ele foi contando a história dele para mim. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ele falou assim: a senhora já pode me falar o que eu tenho? Eu falei: posso. Eu vou só te perguntar uma coisa. E você me responde, né? Quem sabe a gente pode continuar conversando. Aí eu perguntei para ele assim: como você vê um homem? O que você sente? Quem arrisca responder? Nada, doutora. De onde a senhora tirou isso? Nunca mais ele apareceu lá.
e a gente busca no outro aquilo que a gente quer realizar em nós mesmos. Como assim? O que eu procuro no outro está perdido dentro de mim. Que estranho, né? O que eu quero do outro? Eu quero fazer um bolo, eu quero fazer pão salto aí para mim, meu bem. Que relação é essa? Isso é um exemplo de várias que eu tenho. Vários atendimentos, horas e horas de atendimento. O que está acontecendo no seu casamento? Por que você está solteiro? 30 anos, 25 anos você está solteiro, solteira? O que está de errado? Você vai culpar Jesus? Jesus, minha vida está errada. É fácil, né, a gente culpar, igual Adão fez lá com o pai. Não foi assim? Deus foi a mulher que tu me destes. E ela falou, quando Deus foi conversar com ela falou, foi serpente, me enganou. Ninguém assume realmente o que está acontecendo. Gente, é muito complicado assumir. A maioria não assume. Vai embora e fala que o psicólogo é doido. A gente escuta isso, viu? Aquela mulher, Deus me livre, não volta mais nunca. Um sai de lá me amando, outro sai de lá me odiando. Mas a gente já sabe lidar com isso. A gente sabe que é muito doído, é sofrido. Mas tem jeito. É fazer isso aqui, ó. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Se eu procuro dentro de mim quem está errado, se eu procuro alguém para compartilhar aquilo que está ruim dentro de mim, e essa pessoa me ajuda, eu vou conectar o que estava desligado. Minha vida com Deus estava desligada. A minha vida, alguma coisa, mesmo eu estando na igreja, tinha uma coisa errada, não dando certo. Parece que quando eu vou em alguém e compartilho, converso com alguém que me entende, que não vai me julgar. Eu me disse que ia comecei um curso agora, sabe, gente? Sabe o que? Filosofia clínica. Pensa no trem difícil. Mas está sendo muito bom, porque a gente começa a pensar. Quando eu falei para vocês no início, eu falei, o que você quer? Eu quero paz. Mas o que é paz? Nesse mundo que a gente está agora, você está querendo paz? Eu acho que é difícil. Né? O mundo onde você vive só buscando seus interesses próprios. A gente vê esse governo totalmente falido, corrupto. Não tem nenhuma referência para nós de honestidade, muito pelo contrário. Os casamentos hoje, o que a gente está vendo? O que nós vamos fazer com isso? A igreja, o papel da igreja é esse. É ligar, é conectar o que está desligado. A cura não precisa ser só lá no consultório do psicólogo, não. A cura pode ser aqui. A cura pode ser aqui. Repete comigo. A cura pode ser aqui. A cura pode ser aqui. Aqui tem óleo. Amém? Aqui tem presença de Deus. A cura pode acontecer aqui, pode acontecer hoje. Você pode ligar o que está desligado. Conectar a sua vida com Deus. Quando Ele diz para aquela mulher que foi pega em adultério: oh Deus, o que é conversar com alguém que foi pega em adultério? Como é conversar com alguém que acabou de matar uma pessoa?
correu ali para você, eu matei uma pessoa atropelada. Pouco tempo atrás eu tinha um rapaz que matou alguém atropelado. Pai de família, estava bêbado, dirigindo embriagado, matou um homem que estava na estrada de moto, acabou com o homem na hora. Como é que? O que você faz com essa dor dessa pessoa? Com essa culpa? O que Jesus fez naquela hora? Quem lembra aí? O que Jesus falou para aquela mulher? Aquelas pessoas ali com a pedra, né? O que representa essa pedra? Quantas pedras você tem na sua casa guardadas para poder atirar em alguém? Deixa eu pensar, que pedras são essas? A defesa, né? Ó, não vem não. Vem não, que se ele chegar perto de mim, tá aqui, ó. Vem, pecador, que te rumo essa pedra. Uai, o que você pensa que você é? De onde você veio? Você não veio de lá, não? Por que nós temos esse olhar para o outro? Como se a gente fosse o mais perfeito do mundo e o outro fosse o mais impuro. O santo e o profano. Né? O sagrado e o profano. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a vida dos outros que estão perto de nós? Para quem você tem filhos? Para quem você está casando? Para que rumo você está levando seu casamento? Gente, são questões atualíssimas. Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu estou indo para quê? E quando eu chego em casa, o que eu encontro? Um casamento morto. Que a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, fala que Deus ou é quente ou frio, porque de morno Deus não vive. Estou a ponto de vomitar, não é assim que fala? Ou você é frio, ou você é quente, porque de morno dá vômito. Nós precisamos nos posicionar. O que nós queremos de Deus? O que faz uma mulher sair lá de Nerópolis, eu estava lá na casa dos meus pais, sair de lá e vir para cá, e pregar, e ir embora? O que é isso? Deus mandou eu vir aqui hoje falar isso aqui para vocês. Não conheço ninguém aqui, a maioria não conheço, mas Ele conhece. Ele sabe do seu levantar, do seu deitar. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Eu tenho uma senhora, eu atendo ela está com 76 anos, e ela está com depressão, e eu estou atendendo ela em casa, porque ela caiu, quebrou o fêmur, e não consegue nem sair de casa. Eu estou indo atender ela em casa. E eu aproveito sempre para levar uma palavra para ela, que a família é toda cristã, e eles me autorizaram a falar alguma coisa da palavra para ela. E quando foi ontem, a gente conversando, todo sábado eu vou lá atendê-la, e falei para ela que até os cabelos dela, da cabeça, eram contados. Deus sabia quantos fios de cabelo tinha na cabeça dela. E ela virou para mim e falou assim: mesmo? Eu falei: Ele sabe tudo de você. Vira para a pessoa que está do seu lado. Ele sabe tudo de você. Não tem para onde você esconder. Qualquer lugar que você vá, o Senhor está. Amém? Amém. E aqui diz assim: então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vento do quatro ventos, ó Espírito,
e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que você gostaria hoje que fosse ressuscitado? Aquilo que você acredita assim, já morreu. A nossa fé também é pouca, né? A nossa fé é pequena. O que você gostaria que fosse conectado? Que está desligado? Que fosse conectado. Vai pensando aí. Lembra das coisas que você tem lá na sua história de vida? Será que seria o seu relacionamento com sua mãe? Com seu pai? A gente vê muitos irmãos que ficam sem se falar por anos. O que você queria que fosse ligado, que fosse conectado nessa noite? Vamos abrir em Romanos, para a gente terminar. Romanos capítulo 5. Olha bem aqui, ó, verso: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus, é só por meio, é a ligação. É como se você colocasse o fio na tomada. É através dele, de Jesus, que você tem esse acesso. Gente, é a coisa mais linda que tem. Hoje, 6h30 da manhã, eu estava orando por você. É pela graça. É pela graça. Uma vez eu queria deixar tudo. Eu falei: Deus, não quero saber de pastora, não quero saber disso. Muita decepção. Eu não quero mais isso. Pensa uma pessoa que sofreu um coração até voltar. Queria nada. Eu falei: Deus, não quero mais escutar problemas dos outros, não é mais isso. Ele me deu 2 opções: ou você me segue, ou você morre. Eu falei para ele: eu acho que é melhor morrer. Eu falei: eu acho que é melhor morrer. Ele falou assim: mas eu acho que não é melhor você morrer. Você vai morrer quando eu quiser. E depois disso, vocês têm noção quantas pessoas já ajudei. E o quanto eu sou feliz com meu marido que está ali atrás, que eu achava que eu nunca mais ia ter um marido tão bom que fosse me fazer feliz. Hoje eu sei o que é casamento, depois dele na minha vida. Eu estava que nem esse vale de ossos secos aqui. Mas a minha vida sentimental, ela foi o quê? Ressuscitou. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E a palavra diz também que um dia para Deus, 1000 anos para nós. Então, às vezes, o seu choro vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas Ele promete que a alegria vem pela manhã. Amém? Feche seus olhos agora. Oh, Espírito Santo.